Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula hoje. A gente vai tratar sobre a raiz quadrada de números racionais, ok? Bom, a raiz quadrada normal vocês já conhecem, né? O exemplo que eu tô colocando aqui para vocês, ó, raiz quadrada de 4. Para resolver isso, é só a gente se perguntar: que número multiplicado por ele mesmo resulta em 4? Vamos de novo, ó. Que número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4? Bom, sabemos que 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Quer ver outro exemplo? Olha só. Qual é a raiz quadrada de 9? Então, para isso, a gente se pergunta: que número multiplicado por ele mesmo resulta em 9? Bom, sabemos que 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é 3. Último exemplo, raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? Que número multiplicado por ele mesmo resulta em 25? Bom, lembrando lá da tabuada, a gente sabe que 5 vezes 5 é 25. Logo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, ok? Bom, então com isso, a gente vai passar agora para a raiz quadrada dos números racionais em forma de fração, tá bom? Que é esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Pessoal, não tem nada, nenhum mistério, tá? Nessa nova fase, né, que a gente vai ver, que são a raiz quadrada dos números fracionários, tá bom? Presta atenção no que eu vou fazer. Qual a raiz quadrada de 9 sobre 4? Ó, a gente tá se perguntando aqui, né, qual a raiz quadrada de 9 sobre 4? Para isso, para a gente encontrar a raiz quadrada desse número, né, dessa fração, a gente vai dividir em duas raízes, ou seja, eu vou colocar raiz de 9 sobre raiz de 4, ok? Vocês concordam que essa raiz aqui, ó, tá sobre toda a fração? Então, eu só passei ela pro de cima quanto pro de baixo. Eu não alterei a fração, tá bom? Agora ficou simples, né? Qual a raiz quadrada de 9? É 3, que a gente já viu aqui anteriormente, né? E qual a raiz quadrada de 4? É 2. Logo, a raiz quadrada de 9 sobre 4 é 3 sobre 2. Reparem que é só a gente encontrar a raiz quadrada do de cima e a raiz quadrada do de baixo, ok? Vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos lá para mais um exemplo, ok? Qual é a raiz quadrada de 4 sobre 25? Bom, como eu disse para vocês, para a gente estar resolvendo isso, a gente passa a raiz para o numerador e para o denominador, tá bom? Agora, a gente faz essas raízes separadamente. Qual a raiz quadrada de 4? É 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. E qual a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 dá 25, ok? Então, ó, raiz quadrada de 4 sobre 25 é igual a 2 sobre 5. Próximo exemplo, vamos lá. Raiz quadrada de 16 sobre 36. Primeiro passo, passe a raiz para cada um dos termos, tá? Do numerador e do denominador. Agora, a gente encontra essas raízes separadamente. Qual a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E quem é a raiz do 36? É o 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, encontramos aqui o nosso resultado. Raiz quadrada de 16 sobre 36 é igual a 4 sobre 6, tá bom? Pessoal, deixei vários exercícios para vocês encontrarem tanto a raiz quadrada dos números naturais, né, que são esses separados que a gente viu, quanto também a raiz quadrada das frações, tá bom? É bem simples, tem alguns probleminhas lá para vocês resolverem. Qualquer dúvida, a gente tira no dia da nossa aula online. Tchau, pessoal!